O cerco está se fechando para o governador bolsonarista Cláudio Castro, o responsável pela maior chacina da história no Rio de Janeiro. Em bairros periféricos, onde residem pessoas pobres. Uma mega operação policial sob a alegação de se combater o crime organizado. Quantos milhões? Eu já fiz essa pergunta em vídeos anteriores, mas eu volto a indagar as autoridades cariocas ou fluminenses. Quantos milhões foram apreendidos do crime organizado? Da facção Comando Vermelho? Qual foi a asfixia financeira que o Estado do Rio de Janeiro conseguiu fazer? Zero. O que nós vimos foi uma pilha de corpos e 4 policiais mortos. Dentre eles, um que só tinha 40 dias de corporação. O senhor Cláudio Castro vai ter que responder duramente por essa operação. O que é que aconteceu agora? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Senado Federal, determinou a instalação de uma CPI do crime organizado, que deve iniciar os trabalhos na próxima semana. E quando a gente fala em crime organizado, a gente também fala das milícias que comandam no Rio de Janeiro. As que mataram, por exemplo, Marielle Franco, ex-vereadora, que tem ligações com políticos da extrema-direita. Não venham aqui querer tapar o sol com a peneira. A medida ocorre um dia após a operação mais letal já registrada na história do Rio de Janeiro, que deixou mais de 100 mortos e 4 policiais entre as vítimas. Alcolumbre informou que a CPI começará na terça-feira e investigará a estrutura, a expansão e o funcionamento das organizações criminosas, com foco especial nas milícias e facções. Perfeito. Milícias e facções. Porque a extrema-direita, ela não quer resolver o problema do crime organizado, porque ela se alimenta dessa pauta. Quando o Lula sugere a PEC da segurança, eles são contra. Por quê? Porque seria a única maneira de se combater o crime organizado com eficiência e com inteligência. Aí o Caiado é contra, aí o Nicolas Ferreira é contra. E aqueles deputados desqualificados da extrema-direita também. Porque eles vêm com um discursozinho, bandido bom é bandido morto, interessante, né? O Flávio Bolsonaro foi pego com 6 milhões aí, segundo o Ministério Público. Roubou 6 milhões, teria roubado, segundo o MP, 6 milhões em rachadinhas. A frase vale para este caso? Indago. E observem que o caso do Flávio Bolsonaro não foi julgado mérito, não. Conseguiram lá, através de uma brecha, apontar um erro processual e anularam, simplesmente anularam o processo. Né? E tá aí a PEC da segurança travada. Aí o Senado vai abrir uma CPI. E eu já vi aqui que o senador Alessandro Vieira pode ficar à frente dessa CPI. Determinei a instalação da CPI do crime organizado para a próxima terça-feira. Em entendimento com o senador Alessandro Vieira, a comissão irá apurar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções, e também poderia investigar a ligação de políticos com milícias e com facções criminosas. Aí eu queria ver a coisa funcionar assim. Aí eu queria ver. E também eu queria ver a Polícia Federal entrando no jogo e investigando a relação de políticos e quais políticos que estão envolvidos com essas milícias e com o crime organizado, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Seria interessante, né, a gente pegar a política ou os políticos, a bandidagem da política brasileira ligada a esses criminosos. É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país. Eu não sei se vocês já assistiram. Eu já assisti um documentário muito interessante, passou até na Globoplay, no Globoplay. Um documentário sobre o Jogo do Bicho. E o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. E, em determinado momento, tocou-se no nome de Adriano da Nóbrega, um dos maiores milicianos do Rio de Janeiro, que foi morto na Bahia. E o Pedro Bial entrevistou um delegado da Polícia Civil, um cara sério da Polícia Civil. E o cara disse o seguinte: olha, Bial, se o Adriano da Nóbrega, inclusive tinha ligações com a família Bolsonaro, se o Adriano da Nóbrega fosse preso e decidisse fazer uma delação premiada, metade da polícia do Rio cairia, a outra metade balançava. Eu chego a me arrepiei.